O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu à ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, se nós depararmos e observarmos as nossas responsabilidades, vamos ver quem nós somos, não é verdade? Quando somos responsáveis por alguém, ou até mesmo por pessoas, como é que nós agimos? E quem é Deus? Bem, Jesus disse o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus está falando que ele é o bom pastor. Você sabe que o pastorear significa guiar, conduzir, cuidar. E essa é a função de um pastor de ovelhas. Naquele tempo, a tarefa de pastorear era assumida, sobretudo, pelos homens ou servos, devido ao risco iminente de enfrentar feras, sem falar de outros perigos como assaltos. Então, Jesus está falando que ele é o bom pastor. Ele se coloca como o pastor que arrisca a vida pelas ovelhas. Ele cuida, ele conduz, guia as suas ovelhas. E não só guia, mas ele dá a sua vida por elas. Vamos colocar aí numa posição de um pastor normal, sem ser falar de Jesus. Imagina um homem guiando as ovelhas e ele arriscar de tal modo que ele enfrenta leões, ele arrisca a vida dele por causa daquelas ovelhas. Um homem arriscando a vida por animais. É algo estupendo, não é verdade? Agora, Jesus dá a sua vida. Perde a vida dele por causa das ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, o mercenário que não é pastor, mas que está guiando ali as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas. Ele não vai arriscar a vida dele, ele foge. E aí vai o lobo, arrebata e dispersa as ovelhas. Isso é o que acontece com todos que não é o pastor Jesus. O pastor Jesus dá a vida pelas ovelhas. Também vamos dizer aí, o pastor mercenário é aquele que é pago e não ama as ovelhas, não dá a vida pelas ovelhas, não pede a sua própria vida. Ele foge no perigo, no aperto, ele deixa as ovelhas, ele não se importa com as ovelhas. Isso tem acontecido com muitos que se dizem ser pastores, mas que não dão a vida pelas ovelhas. Mas só que Jesus está aqui falando que o bom pastor, que é ele, dá a sua vida pelas ovelhas. E quem serve ao Senhor Jesus tem a mesma característica. É também dar a sua vida pelas ovelhas. Perde
os seus próprios prazeres para servir ao próprio Deus. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Sabe, imagina você ter Jesus que te conhece, sabe todo o seu passado, sabe como cuidar de você. E não só de que ele te conhece, mas também você conhece ele. Você não tem medo, você não tem receio, não há em você essa maldade, essa malícia que ele vai te deixar em perigo, porque você viu que ele tem arriscado a vida dele por você. Eu tenho visto que Jesus arriscou a vida dele. Eu tenho visto que ele coloca em risco, poxa, eu sou tão falha, mas ele investe em mim. Ele me conhece, sabe tudo que eu já passei. Já mostrou para mim tantos erros meus e que ele lidou comigo, ele me ensinou, me orientou. E eu tenho conhecido que ele me orienta. Eu ouço a voz dele. Eu me sinto amada por ele. Então, o Senhor Jesus, ele quer ser o bom pastor para você, ouvinte, que talvez não o conhece. Talvez você já ouviu falar Jesus para lá, Jesus para cá, e um Jesus distante. Não, Jesus não é distante. Eu digo para você do que ele tem sido para mim. Ele quer ser o seu Deus. Então, agora, vamos a uma trilha musical e eu aproveito, peço que você fale, Senhor Jesus, eu quero o Senhor como meu pastor. Eu quero tê-lo essa segurança, me sinto insegura. Eu não sei lidar com o meu passado, eu não sei lidar com as pessoas. Eu tenho fracassado em tantos relacionamentos, na minha própria vida, nas minhas decisões, e eu quero ser guiado e cuidado por ti. Me faça te conhecer. Faça essa oração agora e já voltamos após essa trilha musical. É tão lindo você falar com Deus. Isso te faz dependente dele. Dependente, humilde. A dependência fala de humildade, de crença, de pureza. E Deus, ele quer fazer na sua vida algo extraordinário. Mas você tem que usar a fé. O idioma de Deus é a fé. Então, todas as vezes que você participa a Deus sobre as suas questões, suas preocupações, seus cuidados, você está fazendo com que Ele seja o seu pastor. Mas, se você é independente, sabe lidar com a sua vida, com as suas responsabilidades, se sente segura consigo mesmo, como é que ele vai ser o seu pastor? O seu bom pastor. O bom pastor, como disse Jesus,
conhece as suas ovelhas. No caso, ele diz: e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, elas também conhecem a ele. Você passa a conhecer a Deus na sua dependência. Não há como você conhecer quando você depende de outras coisas. Quando você depende exclusivamente dele, então você também passa a conhecer a essência de Deus, a paciência, o amor, a constância, a misericórdia dele. Jesus disse assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Como ele tinha um relacionamento com o Pai, Jesus, ele conhece muito bem o Pai, então ele estava seguro de que o Pai conhecia ele. Quando você conhece o Pai, se você só ouve falar do Pai é uma coisa, mas quando você conhece o Pai, ele te conhece também. Ele sabe como você lida com as coisas. E assim, Deus com o Senhor Jesus. E ele disse assim: e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele decidiu dar a vida dele pelas ovelhas, para aqueles que dependem dele.